De volta com o Correio Debate, a gente aqui nos estúdios, nós estamos recebendo especialista em pesquisa, Emanuel Tuborges, que é CEO da Alfa Inteligência, que foi fundada em 2008 e é consagrada como uma das melhores no mercado de pesquisa de opinião e estratégia em todo o país. A gente vai falar agora sobre comportamento de eleitor. Esse comportamento de eleitor, ele vem se modificando ao longo dos tempos? Vem, assim, alguns fatos para comprovar isso, né? Desde 2012, 2014, o hábito de mídia do brasileiro, ele vem se transformando. O Facebook, por exemplo, era a plataforma mais popular, que sucedeu o Orkut, aquela coisa toda. E o Instagram, ele vinha mais como um projeto de tecnologia mais jovial, de uma classe social, aí, classe B para cima. E hoje o Instagram ele tomou o lugar do Facebook, é a plataforma de rede social mais utilizada hoje, e com isso ele trouxe um comportamento diferente do eleitor, que passou no ponto de vista da eleição, a decidir o voto na reta final da campanha. A gente acompanhou que as eleições passaram de 90 dias para 45, e mesmo com 45 dias, os 15 primeiros, os 20 primeiros dias são frios. A eleição ela vai se esquentando a partir ali dos 15 últimos dias finais, né, para o dia da votação. E esse comportamento ele vem se modificando do eleitor, ele vai ter uma parcela do eleitor que já está definido com aquele candidato, ou seja, aquele que, falando um pouco de pesquisa, se comporta na opinião espontânea das intenções de voto. Mas se você pegar qualquer pesquisa de todas as cidades que foram divulgadas, vai ver que aquelas que são a 15 dias da eleição vai ter um percentual de indecisos e brancos e nulos aí na faixa de 20% a 25% do eleitorado, que eles vão, né, minguando aí na medida que vai chegando na semana. E quando chega mais ou menos ali na quarta-feira, quinta, sexta, é onde ele vai realmente pesquisar mais, saber quem são os candidatos, quais são as propostas para poder definir. Claro, aquela fatia ali do eleitor indeciso, mas há de fato uma modificação no contexto, há também um ingrediente fundamental na eleição, que é a forma que o candidato vai propor algo a fazer que seja crível, ou seja, que o eleitor possa acreditar naquilo que vai ser feito. Então, esse conjunto de fatores, de mudança de comportamento, o candidato que entender isso é o que vai realmente fisgar essa fatia do eleitorado. Tá, e você está me dizendo que as redes sociais podem influenciar muito numa eleição, é isso? E como o candidato vai usar essa mídia? Porque assim, a rede social ela é o veículo, a influência de fato vai ser na mensagem, né? Ou seja, qual é a mensagem que eu vou trazer para o eleitor nesse segmento. A gente vem acompanhando aí nos últimos anos causas que antes não eram debatidas na sociedade. Causa animal, por exemplo, autismo, as doenças raras. E hoje em dia são temas que passaram de ser um charme, né, numa propositura de candidato, e passaram a ser uma prioridade como um todo. Tanto que a gente tem o vereador mais votado, que é relacionado à causa PET, vinculado à causa PET, e a vereadora em Campina Grande também, que é jornalista, Valéria Assunção, também vinculada à causa PET. Pois é. E nesse contexto é importante trazer, Hermes, que a eleição proporcional ela está segmentando uma fatia do eleitor, né, que votou naquele vereador, naquele deputado estadual ou federal. Então, as propostas basilares de uma campanha, saúde, educação, geração de emprego e segurança pública, que tem se tornado um cotidiano nas demandas do eleitor paraibano e no Brasil como um todo, eles vão garantir um certo colchão de votos, ou seja, aquele percentual que vai me garantir 30%, 40%. O que eu preciso passar disso, aí são as bandeiras que são o verniz do candidato, ou seja, aquele que se preocupa com o câncer, com a causa animal, com a deficiência, com o autismo como um todo, com a geração de emprego e renda, eles vão se destacar para além das propostas, digamos, tradicionais de uma campanha. Vou citar dois exemplos aqui, já que a gente está dentro desse campo de redes sociais, de mídias digitais. É o caso do filho de Eduardo Campos em Recife e o caso do Pablo Marçal. O filho de Eduardo Campos, ele herdou o DNA da política do pai. No mesmo momento em que ele manteve a linha ideológica que o pai mantinha, as propostas e as coerências que o pai divulgava, eu acho que ele herdou um pouco desse capital de voto. Enquanto Pablo Marçal ainda não tem um eleitorado formatado exatamente dentro do espectro dele, divide inclusive a direita com outras figuras como Jair Bolsonaro e como o próprio governador Tarcísio Freitas, ele encontra mais dificuldades, embora a reação dele na mídia seja muito forte.
Assim, separar alguns ingredientes dessa análise, que é muito assertiva. O João Campos, ele vem de uma família tradicional. Isso. E foi aplicada ao João Campos uma roupagem diferente. Isso. Ou seja, ele se modernizou nesse contexto. Ele pegou o que é tradicional, a credibilidade do sobrenome, o legado do pai, e trouxe de uma forma diferente, uma forma mais divertida, ao mesmo tempo séria. Com muitas entregas. Então, ele já vinha de um mandato de uma avaliação interessante no Recife e foi um dos prefeitos mais votados de capitais. Se pegar o Pablo Marçal, ele é uma figura da direita que se comunica, e assim, eu tenho uma análise um pouco diferente do tradicionalismo entre direita, esquerda e centro. Na minha avaliação, não existe essa história. Existem as pautas de atuação. Porque você vai ter prefeito que é tido de esquerda que atua muito na geração de emprego e renda. Você tem prefeito que é tido de direita que tem uma política social, de uma política de habitação ou de uma distribuição de renda, por exemplo. Uhum. Então, São Paulo tem lá vários programas que eu até acompanhei com estudos lá no governo do estado, Vale Gás, de determinados outros segmentos, que também é pauta de esquerda, mas o Pablo Marçal, ele vem numa seara de dividir esse holofote entre um bolsonarismo, que é aquela ala um pouco mais à direita, mas tem o centro-direita, que é o cara mais moderado, digamos assim. Então, ele se comunica com isso. Eu sou da tese que, independente do campo ideológico, ele não tem dono, ele tem representantes. O que a gente enxerga hoje no cenário brasileiro é que o campo da direita tem mais nomes à disposição do que o campo da esquerda. Uhum. Que hoje a referência do campo da esquerda é o presidente da República. Fora ele, não vai ter nome com tanto peso. Esperava-se que Boulos fosse essa representação, mas se ele eventualmente perder o segundo turno, enfraquece muito essa figura, né? A gente passou por isso na eleição de governador e de presidente da República, né, com Haddad em 2018, Exatamente. Por exemplo, que não conseguiu êxito. E não tem esse holofote político hoje, ocupa um cargo de ministro da Economia, mas não tem esse holofote. Enquanto a direita não, a gente pode citar vários nomes, então desde o ex-presidente Bolsonaro, o Tarcísio, o Pablo Marçal, governador de Goiás, o Caiado, o Zema de Minas, então tem o próprio Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, então tem um leque assim, uma cardápio de opções nesse sentido. Já à esquerda a gente não encontra isso, mas volto a dizer, é muito sobre pauta, né? Sobre as bandeiras que cada campo desse está pregando. Ok. Emanuel, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Obrigado, Hermes, estou à disposição. Vamos lá. Ok, obrigado.